Do livro Vinha de Luz, capítulo 127 de 180, O Teu Dom, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. O teu dom. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que podes ser o intermediário do Mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo a este tema de hoje, o teu dom. Este tema, dado por Emmanuel, ele utiliza então que Paulo de Tarso escreveu a Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti. Está sendo muito claro, Paulo está dizendo que nós não devemos
nem podemos desprezar aquele dom que é nosso, que cada um de nós possui. Emmanuel vai nos explicar melhor, dizendo que em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. Emmanuel está afirmando que em todos os setores da reorganização da fé cristã, principalmente nos quadros do espiritismo contemporâneo, porque é isto que ele está falando, contemporâneo significa aquele que viveu ou existiu na mesma época. E também essas nocivas inquietações, nocivo que é danoso, que é prejudicial, pernicioso. E nós entendemos de que ele está falando para nós espíritas principalmente, que é o que ele vai abordar agora mesmo. Que nessa organização que nós fazemos parte dela, dentro do espiritismo, ele diz que há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. Isto é, que são inquietações devidas a esse pensamento que nós temos que é indevido, que nós não devemos ter. E ele diz que o problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Desta feita, destas nocivas inquietações, Emmanuel está dizendo que o problema da mediunidade é o principal e é dos mais ventilados, ou seja, é dos mais debatidos, abordados, que é proposto para debate. Em fazendo isso, esquecendo, não raro, ou seja, de forma constante, esquecendo o impositivo essencial do serviço. Impositivo significa que se impõe, e essencial que é necessário do serviço. O objetivo principal é o serviço que nós temos que prestar. Ele é essencial e nos força, porque ele se impõe. Ele é o mais importante. E nós ficarmos debatendo sobre ter a mediunidade ou não ter a mediunidade, realmente nós estamos esquecendo do que é o mais importante, que é o serviço. Ele ainda diz que aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. Isto também é uma coisa muito importante. Essas aquisições psíquicas que ele se refere é a mediunidade. E para que nós possamos adquirir, nós temos que trabalhar, estar disposto a servir o outro, para que a gente possa adquirir. E ela vai vir no momento certo. Porque se nós simplesmente queremos ter essa mediunidade, isto não vai adiantar. Nós não vamos conseguir. É preciso que nós façamos um apoio às pessoas de toda forma. Seja uma palavra, seja levando uma cesta básica, vendo as questões que afligem as pessoas mais simples. Desta forma, nós vamos adquirindo esta mediunidade. Nesta outra parte, ele diz que é indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Então, ele está dizendo para nós que nós temos que pegar essas bênçãos que já recebemos,
Ele diz que é indispensável. E aplicar nobremente, de forma melhor possível, porque nós já recebemos bênçãos e que nós temos que aplicar. Agora, para que nós possamos solicitar concessões novas, significa que aquilo que nós já recebemos, nós podemos trabalhar em prol do próximo. Não ficar querendo, solicitando concessões novas, que seria no caso, por exemplo, da mediunidade. E ele diz ainda que, em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los a benefício de todos, em nome do divino doador. A palavra insopitável é incontrolável. Então nós entendemos que em toda parte existe uma incontrolável ansiedade para recolher dons do céu, para receber dons do céu, mas sem nenhuma disposição sincera de espalhar estes benefícios para todos, em nome do divino doador. Esta é a questão. Nós estamos aqui pedindo simplesmente para ter. Mas o que nós vamos fazer com essas bênçãos? Será que nós estamos preparados? Será que nós vamos fazer jus a ter recebido esse dom a mais? E diz ainda que, entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Ele está afirmando para nós que nesse campo de lutas que nós vivemos, experiências terrestres que nós temos e temos também com o outro, é a obra extensa do Cristo. Desta forma, ele está dizendo que cada trabalhador se impõe a certa particularidade de serviço. Nós temos que perceber, se nós não tivermos ainda concebido este dom em nós, que nós peçamos para o nosso mentor, nosso anjo de guarda. Por quê? Porque ele pode nos intuir qual que é a nossa tarefa, qual é o nosso dom que nós já temos que praticá-lo, porque às vezes não estamos praticando e às vezes está deficitário. Nós temos que agir mais nesse ponto, trabalhar mais nesse dom que nós já recebemos. É exatamente isso. Cada um de nós tem um dom. Almejar a mediunidade não tem problema. O que não pode é ser um problema. Ficar inquieto para receber. Porque será que nós estamos preparados para receber uma mediunidade ostensiva, por exemplo, e nós termos tempo para ajudar o próximo nesse particular? Eis a pergunta. E ele diz ainda que diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Diz então que diariamente Deus distribui luz espiritual para aqueles que já utilizam a luz que lhe foi concedida, para que engrandecimento na paz da comunidade, para que nós façamos parte dessa melhora da paz da comunidade. Desta feita, para que nós possamos receber mais luz, é necessário que nós estejamos distribuindo esta luz que já temos. Nós não podemos ficar
nessa situação de pedir mais luz para nós. É necessário que nós peçamos essa luz, mas para distribuí-la. Porque senão nós estamos sendo egoístas, achando que vai ficar com toda a luz. A luz se renova exatamente doando essa luz e não ficando com ela. Nesta outra parte, ele diz que não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. É uma colocação interessante porque, quando a enxada enferruja, significa que não trabalhou, ou seja, não trabalhou a enxada e não o operário. Ele diz que conferir instrumentos novos a mãos ociosas não adianta. Se ele não gostou da enxada, e agora? Vai dar outra ferramenta para ele? Ele é uma pessoa ociosa. Veja bem como ele coloca de forma bem clara para nós. Recorda, pois, meu amigo, que podes ser o intermediário do Mestre em qualquer parte. Ele está afirmando para nós que nós possamos ser esse intermediário em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós temos que estar ligados com o nosso mentor e nós agirmos em momentos que nós deparamos com ele. Ele diz que basta que compreendas a obrigação fundamental. Nós temos que compreender, nós temos que estar atentos. Ele continua dizendo que no trabalho do bem, nós temos que compreender e ver aquele momento de nós trabalharmos no bem e atendendo à vontade do Senhor, agindo incessantemente, isto é, sem parar, na concretização dos celestes desígnios de Deus. Olha, veja. Então nós temos que trabalhar sempre, incessantemente, sem parar. Nós não temos que parar. Na conclusão, ele nos dá um conselho. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Veja bem, ele está falando para nós para que nós não fiquemos aflitos. Por quê? Se nós não recebemos ainda esta credencial, esta mediunidade, para fazer esse intercâmbio entre o plano invisível e nosso, e provocando um fenômeno, naturalmente, que é um fenômeno, para que a gente não fique aflito. Porque no momento certo, ele virá. Nós não temos que nos preocupar com isto. E se isto for importante para nós nesta encarnação, vai vir nessa encarnação. Mas nós não temos que ficar esperando, eu já mereço, ou eu quero, como se fosse uma criança que está querendo um brinquedo. Nós temos que ter consciência disto. E ele diz ainda que se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Ele está enfatizando mais uma vez que nós somos espíritos eternos e que nós temos que praticar este sublime dom que nós temos, que é o de servir, que é a ti mesmo. Nós temos que melhorar este nosso dom. E como foi dito anteriormente, quanto mais nós passarmos luz para as pessoas,
de todos os tipos, mais nós receberemos. Quanto mais trabalhamos, mais receberemos. É uma lição linda, espero que tenha sido útil para você, assim como foi para mim. E um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.